Então no vídeo anterior a gente estava enxergando o problema, a gente enxergou que existia uma fila de trabalho parado em uma das colunas. E agora nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como que a gente pode então colocar algumas práticas para resolver o problema e a gente criar uma forma de trabalho mais voltada para a eficiência. Então vamos lá. O que a gente está enxergando então no nosso cenário é que existe uma fila de trabalho parado nessa coluna chamada pronto para desenvolvimento, e nessa simulação que a gente vai enxergar, a gente tem aqui um time de 5 pessoas. Tem aqui o laranjinha, o azulzinho, o vermelhinho, o verdinho e o cinzinha. Eles estão espalhados ali, cada um nas suas tarefas, em cada uma dos passos de processamento. Se a gente não fizer nada, se a gente mantiver a forma como o pessoal sempre trabalhou, o que acontece, se a gente olhar para o nosso laranjinha ali, o que acontece é que quanto mais o tempo passa, mais ele vai produzindo trabalho que vai ficar parado nessa fila ali no pronto para desenvolvimento. Então a eficiência do laranjinha está piorando todo o cenário, porque mais coisas estão se acumulando. E se a gente passar mais semanas trabalhando dessa forma, o que vai acontecer é que a gente vai ver cada vez mais trabalho parado naquela coluna. Na prática, o azulzinho e o vermelhinho não estão dando conta de processar aquela parte do trabalho. Como que a gente pode fazer para resolver um pouco mais, para a gente balancear um pouco mais esse trabalho? Considerando que a gente tem um time de 5 pessoas, que eles são multidisciplinares, em que cada um pode ajudar uns aos outros, uma excelente decisão aqui é o laranjinha ir ajudar o azulzinho e o vermelhinho. Dessa forma, a gente consegue ver 2 efeitos acontecendo. O primeiro é que a gente está aumentando a nossa capacidade de desenvolvimento. Isso é excelente. E o segundo é que a gente está parando a análise. Então, o laranjinha saindo da análise significa que a gente não vai mais criar novos trabalhos naquela fila do pronto para desenvolvimento. A gente vai consumir aquela fila e não continuar alimentando essa fila, o que vai ser um efeito excelente também. Então, legal, a gente agora tem 3 pessoas trabalhando no desenvolvimento, mas ainda assim dá para fazer mais uma coisa para ajudar, que se a gente olhar para o verdinho e para o cinzinha, eles estão consumindo uma fila que só tem um trabalho ali no pronto para testes, e na prática o desenvolvimento que é o grande trabalho, o grande problema para hoje. Então uma ótima ideia também é trazer um dos 2 para cá para ajudar também no desenvolvimento. Então dessa forma agora a gente tem 4 pessoas trabalhando no desenvolvimento. Vamos rodar um dia para ver o efeito que isso pode acontecer. A gente viu que, legal, a gente está começando a consumir cada vez mais aquela fila que estava parada no pronto para desenvolvimento. Isso é uma coisa bacana. Vamos rodar um segundo dia para ver o efeito disso? A gente vê que, legal, está melhorando. A gente está consumindo cada vez mais a fila do pronto para desenvolvimento. Mas também, não sei se vocês já estão reparando, que a nova eficiência do desenvolvimento com 4 pessoas está gerando uma nova fila de trabalho parado no pronto para testes. Então as coisas estão começando a se acumular no pronto para testes, principalmente porque o verdinho sozinho ele não dá conta desse monte de novo trabalho que está chegando para ser feito ali, né? Então a nova eficiência do desenvolvimento gerou uma nova fila nos testes. Estamos vendo o problema acontecendo aqui na nossa frente. Qual que pode ser uma excelente decisão? A gente ir lá ajudar o verdinho a consumir um pouco mais a fila de testes. Então vamos 3 pessoas ali para começar a ajudar um pouco mais ali. Vamos rodar então um dia para ver o efeito disso. E bacana, a gente está vendo que a gente consumiu mais o trabalho que estava parado no pronto para testes. Mas também a gente já está enxergando um novo problema começando aqui, que é uma fila de trabalho parado no pronto para homologação. Na prática, a nova eficiência dos testes gerou um novo problema, uma nova fila de trabalho parado na homologação. E tem mais 2 informações bastante importantes que a gente está enxergando aqui nesse momento. O primeiro deles é que a homologação não tem ninguém trabalhando ali. Então o trabalho está se acumulando no pronto para homologação e não tem ninguém atuando na homologação. Na prática, quando a gente trabalha com esse sistema de trabalho em que a gente está colocando, né, post-its para representar a realidade, não é só a presença do post-it que é informação, mas a ausência também é uma informação importante. Então, nesse momento, não tem ninguém trabalhando na homologação. As coisas estão se acumulando na fila de pronto para homologação. E também, se a gente olhar para a coluna de feito, até agora a gente não finalizou nada. A gente já está rodando alguns dias essa simulação e a gente não conseguiu entregar nada até agora.
Na nossa máquina de processar pão, não tem pão nenhum saindo do outro lado. E os clientes nossos estão já um pouco frustrados porque eles estão cobrando a gente que quando é que a gente vai conseguir entregar esse trabalho. As coisas estão travadas ainda dentro da nossa máquina. Então, se a gente está olhando para essa realidade, tem muita coisa travada na homologação e ninguém está trabalhando na homologação, uma excelente ideia que a gente pode tomar aqui é todo mundo, a gente faz um mutirão. Vamos todo mundo lá para a homologação para finalmente começar a destravar um pouco esse trabalho. E a gente está vendo que está começando a dar um efeito interessante. Finalmente a gente entregou já 2 trabalhos, o pão está começando a sair já do outro lado e a gente está começando a organizar cada vez mais o final do nosso fluxo. Se a gente rodar mais um dia aqui, a gente vê que, bacana, conseguimos entregar mais coisas ainda, organizamos a fila do pronto para homologação e se a gente olhar para trás, a gente está vendo que ainda está um pouco bagunçado lá atrás. As filas de teste e desenvolvimento ainda estão um pouquinho bagunçadas. Já que a gente já organizou o ponto final, já é uma ótima hora para a gente começar a voltar no nosso fluxo e voltar a organizar aquilo que a gente deixou lá para trás. Então, bacana, estamos vendo que a casa está ficando um pouquinho mais organizada. E ao mesmo tempo que a gente está organizando a casa, não sei se vocês já repararam, mas a coluna de a fazer, ela só está crescendo, porque está chegando o trabalho e essas coisas nunca param, né? Então, continua chegando mais trabalho para a gente fazer. E se a gente agora, nesse momento, a gente já organizou a casa, pode ser uma ótima hora da gente voltar lá para a análise para começar agora a consumir a fila do a fazer que está se acumulando e os nossos clientes também estão perguntando quando é que a gente vai começar a fazer esse novo trabalho. Esse aqui já é o último slide dessa simulação toda, mas na prática, o que a gente está fazendo aqui? A gente criou uma máquina de processamento de trabalho para processar o trabalho invisível, porque tudo isso que a gente está fazendo é invisível na prática. A gente está usando um quadro na parede com post-its para representar a realidade, para a gente enxergar melhor como as coisas funcionam, onde é que as coisas estão travadas e que tipo de ação que a gente pode fazer no dia para a gente resolver aquele problema. Na prática, nem é exatamente um método, não é um framework, não é um modelo já pronto de trabalho. É a gente basicamente enxergar a realidade e ter boas discussões e boas decisões para ir resolvendo o trabalho de uma forma geral, né? E um ponto que vale comentar é que esse jogo ele é infinito. A gente jamais vai acabar de jogar esse jogo. Então, porque o trabalho sempre vai chegar cada vez mais para a gente processar, né? Então, esses novos trabalhos que estão chegando vão entrar na fila, a gente vai enxergar novas filas de trabalho parado, vamos tomar novas decisões e assim por diante. Basicamente, esse é o nosso trabalho do nosso dia a dia. No próximo vídeo, eu concluo essa ideia toda para finalmente a gente juntar os pontos e ver qual que seria a melhor forma de montar esse tipo de trabalho. Até lá!